Alberto e Samila tinham uma história que parecia escrita pelas estrelas. Cada riso, cada toque, cada sonho compartilhado fazia acreditar que seriam eternos. Ela o amava com uma intensidade que iluminava até os cantos mais sombrios de sua alma. Ele era seu porto, sua certeza. Mas certezas, às vezes, são quebradas pelos atos que menos esperamos. Foi numa noite de sexta-feira que tudo mudou. Alberto, cansado de uma semana pesada, aceitou o convite dos colegas para uma comemoração após o trabalho. Sandra estava lá. Ela sempre estava, com aquele jeito encantador e misterioso que fazia Alberto se sentir visto de uma forma diferente. Ele sabia que havia algo perigoso na maneira como ela sorria para ele, mas, naquela noite, deixou a razão de lado. Entre conversas íntimas e uma taça de vinho a mais, o que era uma faísca virou um incêndio. Alberto se entregou a algo que sabia ser errado, mas parecia irresistível no momento. Ele não pensou em Samila. Não pensou no que perderia. Samila não precisou de palavras para descobrir. Alberto mudou. Os olhos que antes a buscavam em cada sala agora a evitavam. As noites que antes eram preenchidas por conversas e planos futuros deram lugar a desculpas e ausências. Mas foi a mensagem esquecida no celular dele que trouxe a verdade à tona. Sandra havia enviado algo direto, quase cruel. A noite passada foi inesquecível. Quando nos veremos de novo? Samila confrontou Alberto na mesma hora. As lágrimas que brotaram em seus olhos não eram só de dor, mas de um amor traído que ainda queria lutar. Porquê? Sussurrou, a voz embargada. O que fiz para você me tratar assim? Alberto não tinha resposta. Só o silêncio, pesado e cheio de culpa. Você destruiu tudo, Alberto. Tudo. Naquela noite, Samila arrumou uma mala e saiu. A porta se fechou, deixando para trás um lar agora vazio. Os dias sem Samila eram um inferno para Alberto. Ele tentou preencher o vazio com trabalho, distrações e até outras pessoas, mas nada funcionava. Ele lia as mensagens antigas, olhava as fotos e se perguntava como tinha sido capaz de destruir algo tão precioso. Se alguém no mundo quis você, fui eu, pensava ele, as palavras ressoando em sua mente como uma oração. Alberto começou a escrever cartas, esperando que, talvez, Samila pudesse perdoá-lo. Ele deixou algumas na porta da casa dela, mas nunca recebeu resposta. Enquanto Alberto se afundava em arrependimento, Samila começava a reconstruir sua vida. Ela foi convencida por uma amiga a sair para um evento comunitário, algo que ela relutava em fazer. Foi lá que conheceu Júnior. Júnior era diferente. Ele não tentava impressionar, ele simplesmente era. Ele ouvia quando Samila falava, sem pressa, sem distrações. Aos poucos, ela começou a confiar nele, e Júnior mostrou que o amor não precisa ferir para ser verdadeiro. Ele não a pressionava. Apenas lhe dava o espaço e o tempo que ela precisava para entender seus próprios sentimentos. Eu sei que você ainda está machucada, disse ele certa vez. Mas estou aqui. E não vou a lugar nenhum. Alguns meses depois, Alberto não conseguiu mais se segurar. Ele precisava ver Samila, precisava dizer tudo o que estava guardado em seu coração. Ele apareceu na porta dela, com os olhos inchados de noites mal dormidas e a voz tremendo de emoção. Samila, eu não posso viver sem você. Eu sei que errei, que te machuquei. Mas eu ainda te amo. Por favor, me dá uma chance. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para o homem que um dia foi seu tudo. As memórias voltaram como um turbilhão, o amor, a traição, a dor. Mas algo em seu coração já tinha mudado. Alberto, eu amei você com toda a minha alma. Mas amar você me custou demais. Não posso voltar para um lugar onde não confio. Alberto tentou argumentar, mas antes que pudesse, Júnior apareceu no corredor. Ele não precisava dizer nada. Sua presença, calma e segura, era a resposta. Eu espero que você encontre paz, Alberto, disse Samila, com lágrimas nos olhos. Mas eu já encontrei a minha. Alberto saiu daquela casa sabendo que nunca mais seria o mesmo. Ele perdeu a mulher que era sua razão de viver, e agora teria que carregar o peso de suas escolhas para sempre. Samila, por outro lado, seguiu em frente com Júnior. Ela sabia que as cicatrizes ainda estariam lá, mas ao lado dele, aprendeu que o amor verdadeiro é construído em respeito e cuidado. Nossas escolhas têm consequências, e às vezes, o perdão ou o recomeço não incluem uma reconciliação. Alberto aprendeu que suas ações machucaram irreparavelmente a pessoa que ele mais amava, e que o arrependimento, por mais genuíno que seja, não pode apagar o passado. Por outro lado, Samila demonstrou que é possível reconstruir-se, encontrar força na dor e abrir-se para um amor mais saudável e verdadeiro. O amor próprio e a capacidade de seguir em frente são fundamentais. Samila escolheu priorizar sua felicidade,
enquanto Alberto teve que enfrentar o aprendizado difícil de lidar com a perda e as consequências de sua traição. Em essência, é uma lição sobre responsabilidade emocional, superação e a importância de valorizar as pessoas que amamos antes que seja tarde demais. Porque, no fim, o amor só sobrevive onde a confiança. E onde ela se quebra, o caminho é recomeçar.